Agora a gente vai passar a palavra para o João Márcio. Eu acho que eu falo sem precisar do microfone. Vocês estão me É que a gente está gravando. Ah, não, Sempre fala. O meu texto promete uma decepção a quem recebeu a carta. Eu estou me lembrando muito da história da carta roubada. Então, de quem recebeu a carta e leu a carta com muita compaixão e até beatitude. O meu tema, eu fiz uma reviravolta nele e estou chamando de exercícios de antropofagia, fazendo perguntas com martelo agalopado e guitarras. O eterno retorno dos modernismos e pós-modernismos. Memórias roubadas, e não apenas carta roubada, ou mitologias replicantes pelo abuso das interrogações. Contra o memorialismo, fonte do quanto mais narcisismo. Renarcisar-se é preciso com dialogismo. A experiência interativa pela internet e face a face, Facebook. Antes dos portugueses descobrirem o Brasil, os brasileiros tinham descoberto a felicidade. Clandestinação, rodeios talvez, roteiros, 7 vezes a palavra repetida oswaldianamente. Depois do esquecimento das conquistas interiores e antes do instinto caraíba, o entrelugar dos roteiros multiculturalistas, o entretempo das diásporas. O sol negro, ao relembrar, continua sendo a soma ou o sumo de todas as cores e dores, rimas sórdidas, modulações. Eterno retorno dos personalismos na política dos pactos. A memória humana, não sendo uma adição, poderia ser outra subtração? O que será do devir? Uma desordem de possibilidades indefinidas ou infinitas, no planalto central da nação. Na dialética entre rupturas e recuperações, é possível reinaugurar a idade da Terra em transe ou em trânsito paulo freiriano. O Brasil sociológico da década de 50, que durou até 1º de abril de 64, este Brasil dos sociólogos falava todo dia em alienação e desalienação, em reformas de base e voto popular, em democratização cultural e educação conscientizadora. Hoje, voltamos a exigir outro tipo de desenvolvimento, a serviço de quem? De nós outros. Sem ideologia do desenvolvimento, não há desenvolvimento nacional. Reforçavam os pensadores professores do ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros. Enquanto os poetas concretos preferiam reinventar Mayakovsky, sem forma revolucionária, não há arte revolucionária. E agora, o que restou? A lua oval da Esso, o tigre de papel crepom em prata, ou o pulo da onça mercadológica, delírios da sincronicidade.
Jung venceu Freud? Não! Correlações e cooptações. Antes da explosão tropicária, por que não relembrar a implosão João Gilbertiana? Bim-bom, 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 Jobim. É só isso e aquilo. O secreto baiano, nosso baião minimalista. Chega de saudade ou saudosismo. Os intérpretes da cultura brasileira jogavam, na época do Brasil, pandeiro sociológico com a dicotomia entre cultura de elites e cultura popular. Cultura das elites quase sempre consideradas alienadas e alienantes, colonizadas por todos os impérios. Cultura do povo, singularmente como sinônimo de autenticidade, no caldeirão fervente das raízes e enraizamentos. Misericordiosas megalomanias. Porque ainda hoje, mais ainda, tanto preconceito em relação aos meios de comunicação de massa? Todos os demônios da globalização, do azul marinho ao marrom, do hipergrotesco, estão soltos na indústria cultural? Os poetas continuam desfolhando e deflorando bandeiras e ressentindo-se muito melhor ou pior, multicoloridos. Ó baby, baby deste brasilírico, qual a sua atual, virtual, digital barreira do inferno, estrela da manhã ou lanterna dos afogados na Baía de Guanabara? Esquecemos ou vomitamos Mário de Andrade, Nelson Rodrigues ou Geraldo Vandré? O Brasil é um país que tem inércias enormes e elas vêm do regime escravocrata. Joaquim Nabuco, revisitado por Evaldo Cabral de Melo ou Caetano Veloso. Até quando? Pergunta o persistente palhaço degolado no YouTube. Vanguardas arquivadas, ecos da história, além dos feudalismos culturais ou dos multiculturalismos contemporâneos, do Brasil escravocrata, das repressões, ao Brasil cosmopolita dos excluídos. O cinema novo, cinema de autores no país perdido de São Saruê, originário das classes médias universitárias, entre o neorrealismo italiano e a Nouvelle Vague. O cinema novo saltou do realismo crítico sociológico ao realismo poético revolucionário, transes glauberianos. Entre Deus e o diabo, o transe em mares e terras de quantos orixás, amados carcarás, cascudos, vampiros, jangos, brisolas, disparadas e carolinas? Pelas estradas de Caruaru, da banda de Pífano aos atabaques da Baía de Todos os Santos e Salomões, Batatinha, Pai Joaquim e Manstela. Cadê Aruanda, na Paraíba rouca dos anjos e demônios de Augusto? A banda de Pífanos, ou Pífaros, descobriu o mundo todo em São Paulo, sampa das bienais e pipocas modernas, opacidades e transparências. Memórias roubadas ou mitologias replicantes, ecos interrogativos. Do cinema novo ao neoconcretismo, da boca do lixo ao teatro oficina, das cerâmicas de Vitalino à Academia de Francisco Brenan, todas as militâncias e opiniões, em teatro, canções de protesto, artes plásticas, intervenções urbanas, parangolés,
67, entre o poema Processo, do Rio Grande do Norte ao Rio de Janeiro, as guitarras da Tropicália, todas as barras da arte e educação Processo, as criações intersemióticas, da geração mimeógrafo, as performances nos palcos e nas salas de aula sem paredes. Casamento suspeitoso de McLuhan com Hélio Oiticica, os meios de comunicação como extensão dos gêneros e degenerados. Aguarde os degenerados esta semana, a favor das diferenças e da geleia geral do anjo torto das desprovincianizações, das alteridades, das minorias, das androgenias antecipando-se aos homoerotismos, das singularidades e das revoluções moleculares. O Brasil, do golpe dentro do golpe, deixou de ser lido e reinterpretado apenas sociologicamente e começou a ser também reinventado pelas antropologias do cotidiano e de nós mesmos. Do Brasil pandeiro sociológico ao Brasil das guitarras antropofágicas. Temos e somos quantas caras, caretas, abismos, máscaras, defasagens, desequilíbrios, desmascaramentos. Ideologias da cultura brasileira, ontologia de todas as ambiguidades, por que não a palavra ambivalência? Porque alguns professores, ensaístas, doutores, insistem em considerar o tropicalismo um movimento irracionalista, falando e dissertando até em ultra-irracionalismo. Ultraleve ou ultra-subterrâneo, onde está o Gramsci de Alfredo Bose, desespero e resistência de nossos intelectuais orgânicos, sem exclamação autocrítica. No Brasil das guitarras e birimpaus antropológicos, Naná Vasconcelos, Roberto Mota e Roberto da Mata podem conviver com todas as situações limite da razão e da loucura, do conceitual ao multissensorial, das castrações e pansexualidades, das casas grandes e das ruas esburacadas, dos templos aos terreiros. Do desencanto do mundo ao reencantamento das linguagens, da crise dos estruturalismos à praxis na fenomenologia dos trópicos subvencionados e subvertidos. Nem tudo é verdade, nem tudo pode ser fingimento, nem tudo é luta corporal ou luta de classes. Depois de tantas sociologias do do desenvolvimento, da dependência, etc., e antropologias do poder aos prazeres, de tantas integrações e entregações na aldeia global, por que não ensaiarmos uma psicanálise selvagem da tropicália, desdobrando-se e pervertendo-se em tropicalismos? O livro de Caetano Veloso, Verdade Tropical, deu os primeiros passos e sobressaltos para uma historicidade em termos de estudos culturais e pop filosofia. Jeca Total. Eu sou Jeca Total, reinventado por Gilberto Gil na República Brasilírica das impunidades, esperando Godot,
ou desesperando diante do espetáculo mercadológico de outros desenvolvimentos? Crimes de amor na Refazenda, na Avenida Brasil, cujo capítulo estamos perdendo hoje por conta desse seminário, e até no canibalismo dos territórios despedaçados. Num sal da terra sangra o sol de outro sol negro em dor, amargor, polimorfismos, sagrações da primavera, outono dos patriarcas, recifolias e recifobias, com muito axé, ressentimentos, perplexidades, tudo de repente pode transformar-se em patrimônio imaterial pelo reforço do capitalismo tardio e turbinado pelas benesses parlamentares. Quem soltou ou assaltou o bandido da luz vermelha na Central do Brasil? Walter Salles ou Marcinho VP? O cinema brasileiro contemporâneo deixou de ser uma cachoeira, assim interpretada pelo querido Humberto Mauro, para mitificar-se por outras ONGs, segundo Ismael Xavier. Quem ainda tem medo de João Silvério Trevisan? Onde estão os devassos no paraíso? Por aqui tem pouquíssimos. Pedaços de mim ou de nós, fraturados patriarcalismos. O matriarcado de Pindorama, de Oswald de Andrade. Ele não queria ser chamado de Oswald, era Oswald. O matriarcado de Pindorama nos seria mais saudável e transcriativo. Quem ainda teme e treme diante da loucura cotidiana, do caos da luxúria, da loucura do Chacrinha no Ratinho do Faustão, das epidemias e angústias de sempre, dos apagões, das oligarquias culturais mais persistentes, ao binômio cultura e mercado onipresentemente. Autoconfissão de um setentonto mal velhinho para qualquer recomeço de ano, década ou século, inventor, mestre ou diluidor, inventor, mestre e diluidor de todos os cantares e filosofemas, lacanagens e significantes do sim e do não, dialéticas da radicalidade, radicalidade perdida, que coisa terrível, e retórica das ambiguidades tão gloriosas, tão maravilhosas. Com quantas perguntas transformaremos este seminário em outro festim diabólico? Arca russa brasilírica, epifania e epitáfio do armorialismo, sertões de memórias replicantes e terrível comédia brasiliense. Brasil pandeiro sociológico, Brasil birimbau antropológico, Brasil web psicanalítico. Vomitemos todos